Olá, meu nome é Bruno Salotti e nessa série de vídeos vamos discutir o tema demonstração do resultado abrangente, iniciando com alguns conceitos fundamentais relacionados à DRA, especialmente o que é o resultado abrangente. Bem, o resultado abrangente total pode ser definido como uma mutação que ocorre no patrimônio líquido durante um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transações com sócios, na qualidade de proprietário. O que isso significa? Significa que nós estamos tratando do conceito de resultado. E é por isso que o resultado abrangente tem esse nome, abrangente, porque é incluído todo tipo de mutação que ocorre dentro do patrimônio líquido que não seja a mutação de transações com acionistas, essencialmente aumento de capital ou distribuição de dividendos, que são transações que são realizadas com acionistas e não se configuram em receita ou despesa. Basicamente, nós estamos dizendo que qualquer resultado, de uma forma mais ampla, é considerado resultado abrangente total. E isso de fato está consistente com o fato de que o resultado do exercício, que é um elemento que nós já conhecemos e estudamos em momentos anteriores no curso, está incluído dentro do resultado abrangente. Então significa que, além do resultado do exercício, existem outros elementos que não são considerados resultado do exercício e, portanto, não vão entrar na DRE, mas que são considerados num conceito ampliado de resultado, resultado abrangente, e por isso eles levam o nome de outros resultados abrangentes. O ORA é bastante conhecido na sua terminologia em inglês, que significa OCI, Other Comprehensive Income, e portanto o resultado abrangente é o Comprehensive Income. Então é importante entender essa lógica. O resultado abrangente total ele engloba o próprio resultado do exercício, que num conceito ampliado está incluído dentro do resultado abrangente, e mais os outros resultados abrangentes. Então nós vamos na sequência entender melhor quais são exemplos de outros resultados abrangentes. Mas a lógica por trás dessa configuração contábil é que os normatizadores eles possuem uma forma de fazer com que determinados ajustes sejam realizados dentro do balanço patrimonial, porém sem afetar o resultado do exercício. Quer dizer, eu tenho a opção de fazer um determinado ajuste no balanço para aproximar o balanço da realidade econômica, sem necessariamente afetar o resultado do exercício. Um dos componentes bastante conhecidos dos outros resultados abrangentes são as variações na reavaliação de ativos quando permitidas legalmente. Então, só para a gente lembrar, essa reavaliação de ativos é especificamente uma reavaliação de ativo imobilizado. Não é para todos os ativos. Vejam que tanto a IAS 16 quanto o pronunciamento CPC 27 tratam especificamente de ativo imobilizado. Então, só para recordar, o ativo imobilizado, na norma internacional, possui duas opções de mensuração subsequente, o modelo do custo e o modelo da reavaliação. Quando o ativo imobilizado é avaliado pelo custo, o ativo permanece pelo registro de quanto efetivamente custou, uma vez que o modelo é do custo, e, subsequentemente, vão sendo registradas as depreciações, eventuais perdas por impairment e também, eventualmente, adições ao imobilizado que representem aumento da vida útil do ativo, como, por exemplo, reformas e coisas do gênero. Então, o modelo do custo não pressupõe que o ativo vai ser ajustado a valor justo. Ele preserva o custo histórico e vai fazendo esses ajustes que eu já comentei. Mas, caso a empresa escolha um modelo da reavaliação, e essa escolha tem que valer para toda a classe de ativos semelhantes, por exemplo, imóveis, veículos e máquinas, etc., então, o ativo
passa a ser avaliado a valor justo a cada período de tempo que a empresa vai definir, uma vez que ela não precisa necessariamente fazer a reavaliação todo ano, ela precisa definir com qual periodicidade isso vai ser feito, dependendo da volatilidade do próprio ativo. Mas, uma vez escolhido o modelo de reavaliação, o ativo passa a ser ajustado a valor justo, e aqui estamos pressupondo que esta avaliação será uma avaliação positiva em relação ao custo, até porque o custo normalmente é uma informação passada e ainda vai sendo reduzida por depreciações e perdas por impairment. Então, normalmente, quando se faz uma reavaliação de imobilizado, é para reavaliar para cima, embora, claro, possa ocorrer uma reavaliação para baixo. O mais comum é uma reavaliação para cima, registrando um ganho. Então, o que as normas definem nesse caso? Se a empresa tinha imobilizado, vamos dizer que seja de 1.000, já foi depreciado 300, portanto está registrado na contabilidade por 700 pelo valor líquido. E agora esse imobilizado vale, por exemplo, 2.000, o que a empresa vai fazer? Ela vai registrar um ganho, porque ela tem um ativo que está registrado na contabilidade por 700, mas vale 2.000. Então esse ganho, para que ele seja registrado, nós vamos lançar um aumento do ativo, nós temos que acreditar um resultado. E aí é que entra o conceito de resultado abrangente, porque os normatizadores definiram que isso não deve ser levado para o resultado do exercício por uma série de motivos. Um deles é que o resultado não está realizado do ponto de vista financeiro. O resultado é um resultado em potencial, um resultado que, caso a empresa venda, por exemplo, ativo, aí então ela vai realizar esse ganho, mas não é um ganho realizado do ponto de vista financeiro. Além disso, existem todas as controvérsias relacionadas à própria mensuração, porque nós estamos falando de ativo imobilizado, e o ativo imobilizado normalmente não é um ativo que a empresa compra para vender, ela compra para usar, e muitas vezes a avaliação desses ativos não é uma avaliação baseada em preço de mercado, porque esses ativos dificilmente eles têm cotações em mercados ativos, ainda mais depois de já terem sido usados. E além disso, um terceiro aspecto que contribui para essa conclusão de que esse resultado não deve ir para resultado do exercício é o fato de que ele não necessariamente representa um ganho daquele exercício, daquele período. Então, por essas e outras, os normatizadores decidiram que, caso a empresa escolha o modelo de reavaliação, que ela faça o registro desse ganho diretamente no patrimônio líquido, numa conta de outros resultados abrangentes. E dessa forma, o resultado é reconhecido, ajustando o balanço, mas sem afetar o resultado do exercício. Então, portanto, isso fica registrado numa conta diretamente no PL e vai passar a ser apresentado na DRA, que é a demonstração do resultado abrangente, que nós vamos ver posteriormente a sua estrutura. Agora, essa ressalva que está colocada, de quando permitida legalmente, foi colocada pelo CPC 27, porque aqui no Brasil, vamos lembrar que a Lei 11.638, que é a legislação societária que alterou a Lei das SA em 2007, com efeito a partir de 2008, ela proibiu a reavaliação de ativos que, por sinal, nós já tínhamos aqui no Brasil mesmo antes da adoção das IFRS. Hoje, no Brasil, as companhias do mercado brasileiro não podem fazer a reavaliação. Então, é interessante a gente analisar esse exemplo conceitualmente, mas o fato é que aqui no Brasil as empresas não têm feito novas reavaliações. Eventualmente nós podemos encontrar algumas empresas com saldo de reavaliação de quando era permitido, de 2007 para trás. Mas a partir de agora já não são permitidas novas reavaliações. Por outro lado, o texto do CPC já está coerente com a norma internacional, então caso a legislação venha a ser alterada, então o CPC já está aderente à norma internacional e prevendo a possibilidade de reavaliação.
Um outro exemplo que existe nas normas internacionais e no CPC é o registro de ganhos e perdas derivados de conversão de demonstrações contábeis em moeda estrangeira. Como é que funciona esse tipo de ajuste? Vamos imaginar que nós temos no nosso balanço um investimento em uma companhia no exterior. Então, o que acontece com esse investimento, assumindo que nós estamos avaliando pelo MEP, método da equivalência patrimonial? Esse investimento tem que acompanhar as oscilações do patrimônio líquido. Porém, esse patrimônio líquido, originalmente, ele está construído em uma outra moeda. Então, quando é feita a conversão das demonstrações dessa investida no exterior para a moeda local, ocorre um efeito de variação cambial que, dentro da mesma lógica da reavaliação, é um ganho ou perda que não está realizado. E como o objetivo da empresa é manter esse investimento, nós não estamos falando de aplicações financeiras com objetivo de venda ou empréstimos, não estamos tratando disso, estamos tratando de um investimento de caráter permanente, um investimento numa empresa do grupo. Então significa que esse ganho ou perda cambial não está realizado e não tende a se realizar tão cedo. Se eu não registro esse ganho ou perda, o balanço fica desatualizado, porque o meu investimento não vai refletir o meu PL em reais conforme a taxa de câmbio mais atualizada. Mas ao registrar, se não houvesse esse expediente do hora, nós teríamos que afetar o resultado do exercício. O resultado do exercício receberia essa variação cambial não realizada e que traria uma volatilidade para a demonstração do resultado do exercício, com pouco significado em relação ao desempenho econômico da empresa naquele período, uma vez que a empresa não controla a taxa de câmbio. Então, novamente, por essas e outras, os normatizadores decidiram que esses ganhos e perdas, especificamente derivados da conversão de demonstrações de investidas, são levados diretamente para o patrimônio líquido nessa conta de outros resultados abrangentes. Existem outros componentes mais específicos e nós não vamos detalhar aqui devido ao escopo do curso, mas que também seguem a mesma lógica. Então, são ajustes de instrumentos financeiros, aqueles instrumentos classificados como valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ganhos e perdas atuariais e a porção efetiva de hedge de fluxo de caixa. Mas, de novo, a mesma explicação anterior cabe aqui. São ajustes de ganhos ou perdas não realizados, que não vão se realizar tão cedo e que trariam uma volatilidade para o resultado que distorceria a informação do resultado do exercício para fins de uma análise de desempenho baseado em transações já ocorridas, etc. Então, esses ajustes são lançados diretamente em patrimônio líquido e passam a ser apresentados como outros resultados abrangentes na DRA. Então, esses são os conceitos fundamentais necessários para que a gente entenda o que é a demonstração do resultado abrangente. No próximo vídeo, nós vamos estudar a estrutura da demonstração de resultado abrangente e, posteriormente, alguns aspectos mais específicos.